Bom, galera, vamos lá. Vamos estar falando aí um pouquinho sobre essa ferramenta. A ferramenta que ela traz uma forma da gente identificar um fluxo via gráfico, né? A gente sabe da dificuldade que muitas pessoas têm de identificar esse fluxo, essa região. E o nosso intuito e objetivo sempre é e sempre foi buscar mapeamento de posicionamento institucional. Por quê? Por mais que seja uma breve defesa ou uma curta defesa, para a gente é meta. Como, por exemplo, essa curta defesa da região do 400. Foi uma defesa curta, de 540 pontos. Ou seja, 540 pontos é meta. Então a ideia é a gente estar mapeando tudo isso. E como é que a gente faz o uso dessa ferramenta? O Price Map ele já mostra pra gente onde tem stop, liquidez, regiões, OB, gaps, mostra tudo, absolutamente tudo. A ideia única e exclusiva dessa ferramenta é auxiliar junto com as melhores regiões institucionais. Por quê? Muitas pessoas têm dificuldade de entender se de fato ali teve volume institucional. Então a gente conseguiu trazer para ela regiões bloco a bloco, seja de OB, seja de quebra, seja de rompimento de estrutura ou continuidade, que de fato, se aquilo ali teve entrada de dinheiro ou não. Então, qual é o ponto? Ela sim mostra as quebras de estrutura, os choques, né? Traz o price map de maneira um pouco mais resumida, certo? Mostrando somente a parte estrutural, tá? E em contrapartida, ela acrescenta as regiões que de fato você vinculando onde entrou o dinheiro, certo? Então vamos lá. Como é que a gente vai utilizar ela? A gente utiliza em modo ancoragem. Então, ou seja, aqui em cima eu tenho índice, embaixo eu tenho dólar. Eu posso colocar todo um único ativo, eu posso colocar os dois, não importa. A gente pode colocar o ativo que quiser. Mas a gente precisa ter no mínimo uma ancoragem de 3 janelas. Janela 1, 2 e janela 3. Esses tempos gráficos têm que ser os times, frames diferentes. Então, por exemplo, aqui, nessa entrada eu usei uma ancoragem de 15 minutos, com uma de 5 minutos, com uma de 1 minuto. E por que que a gente falou dessa saída lá na região do ponto de controle, que está lá no Price Map, do ponto do 890? Porque tinha uma absorção bem aqui, ó, na região do 79. Tá vendo aqui, ó, no 1 minuto, nos 5 minutos? O que que é isso? A região do 79 entrou defesa. A galera absorveu a compra que teve aqui. Por isso que eu falei, aí é parcial obrigatória, porque o preço precisa ganhar os 79 bola. E ontem eu mostrei isso na aula, na live de ontem. Eu falei, ó, para esse preço ganhar tendência, ele precisa o quê? Entrar defesa ali. E aí olha como é que funciona. Aqui na ancoragem dos 5 minutos, a gente tem um ponto institucional bem interessante. Até tem uma POC aqui que o Leandro comentou, mas aqui tem uma ancoragem. Tá vendo que tá entrando uma absorção em 5 minutos aqui, ó? O que é uma absorção? É a galera, os stops de venda que tinham ali e tá tudo absorvendo. O comprador tá absorvendo, tá pegando esses stops. A Batata, com isso então eu tenho que entrar comprado? Não, mas é um bom sinal que você está tendo que está entrando essa absorção, está entrando essa defesa compradora. Então tem interesse comprador ali. Se tem interesse, você, opa, mato o meu trade, faço parcial, coloco no bolso e aguardo o quê? Uma tomada de decisão numa ancoragem menor. Olha 1 minuto. Tá vendo 1 minuto aqui, ó? Tem um OBzinho bem aqui no 1 minuto. Vamos trazer isso para um 30 segundos? A gente tá vendo que tá entrando defesa. Tá entrando defesa de dinheiro, não tá entrando? Tá entrando. Qual é a confirmação que a gente precisa ter agora? Aqui no 1 minuto. Vamos lá, no 1 minuto. O que a gente precisa ter agora? Quais são os pontos que entrou a galera vendendo, que a pessoal está tentando comprar? O último pullback não é isso daqui? Isso aqui não é o último 1, 2, 3? Aqui não está entrando absorção? Não está tendo essa absorção? O que precisa acontecer agora? Preço quebrar essa última estrutura. Quebrou. Quebrou com demanda, quebrou com gap de vela? Beleza. Essa defesa tende a dar continuidade. Você aborta venda e começa a pensar em compra. Compra até onde? Compra até a região que vendedor tende a defender novamente. Então a gente vai ancorando. Então aqui a gente sabe, ó, que nessa ancoragem aqui, o preço se sustentando, essa absorção validando, a gente, opa, vamos pensar em compra.
Quem está na venda tem que, encurtar a sua defesa. Tem que encurtar. Porque aqui, ó, nos 5 minutos, está entrando essa defesa. Mas, Batata, e se perder? Se essa absorção que está tendo aí perder, os compradores não tiverem força suficiente e o vendedor bater, qual é a ancoragem maior? Perdeu a do 5? Ancoragem do 15. Olha aqui onde tem liquidez do 15. Aqui é o próximo ponto. Aqui tende a ter defesa novamente. Então, se você pensar em compra, você vai ter que esperar o preço chegar aqui, porque aqui tem dinheiro institucional. Então, aqui é um ponto legal e interessante para quê? Ele, numa ancoragem menor, mostrar a absorção compradora e a gente poder buscar. Batata, os alvos, price map, liquidez, ponto de controle, tudo isso. Batata, se perder essa região, se ele fechar abaixo, tá vendo? Aqui a gente tem um OB, tem um OB lá no price map, lá no minuto, então ele vai ter que fechar abaixo dessa região do 625, voltar, e ela usa como ponto de pullback para ele testar essa região, e aqui tende a ter defesa. A gente só opera posicionamento institucional, seja a favor ou contra a tendência. Então essa ferramenta serve para quê? Isso é um setup? Não, não é um setup. É uma ferramenta para te auxiliar numa tomada de decisão e você saber o que pode ou não pensar, até onde você pode ou não ir. Então as pessoas que tinham dificuldade em identificar, será que aqui nesse fundo tem defesa institucional? Beleza, aqui você tá vendo, ó, tá vendo que tá entrando no 15 minutos uma absorção? Tá entrando aqui, ó, tá vendo? Ó, 15 minutos tá entrando, no 5 ali ele vazou, no 1 vazou, tá entrando. Só que para essa absorção funcionar, a gente tem que ancorar ela no 30 segundos ou no 1 minuto. E no 30 segundos, vamos botar aqui no 1 minuto aqui, ancorar ela no 1, e no 30 segundos, olha aqui que a gente tem um OBzinho. Então o que ele precisa fazer? Quebrar essa estrutura, quebrar esse volume vendedor que entrou na ancoragem do 1 minuto, e a absorção do 15 ser validada com isso. E a validade, isso aqui só se confirma se ele quebrar essa estrutura aqui. Quebrou? Ele volta, porque aqui vai entrar o ponto institucional no time menor, para pullback, para ele continuar, para poder buscar essa liquidez aqui em cima. E é assim, ancoragem, sem achismo. Tem que esperar a confirmação, ou seja, tem que esperar o preço, tem que esperar a aceitação, tem que esperar a continuidade. A ferramenta é muito simples de se utilizar, é só você esperar. O grande problema é que as pessoas não esperam, veem algo acontecendo e não esperam uma confirmação. A gente precisa de ter um mínimo de confirmação, e essa confirmação entrou interesse? Entrou. Tá entrando? Tá entrando. Qual é a ancoragem? Ancoragem no tempo gráfico menor. Tempo gráfico menor, um respiro que ele der, confirma essa ancoragem, a gente validou a entrada, que o nosso stop vai ficar muito bem posicionado e a gente vai ter um alvo maior. Beleza? É simples, é bem simples, tá? É muito simples a ferramenta. Só um minutinho. Se você abrir para dúvida, você me chama, beleza? O meu bateu. Bem claro, né, galera? Ficou claro? Perfeito. Então, ó, deu compra aí? Sejam sinceros, deu compra? Não. Não, Batata, mas ele tá num fundo. Não interessa, a gente não tá aqui para comprar fundo. A gente tá aqui para comprar posicionamento institucional. Tá dando compra? Não. Não tá dando compra. Para compra ser validada, essa pressão vendedora tem que perder. Aqui, ó, na ancoragem do 1 minuto, consequentemente do 30 segundos. Tá? Beleza? É isso. É isso. Então não tem compra aí. Não tá tendo. O que está entrando de defesa compradora? Então, é uma forma de você começar a identificar que será que eu posso de fato comprar aí sem um mínimo de auxílio? Então isso você vai vincular no price map e aí show do milhão. Vai ficar lindo, perfeito. Vai ficar lindo, perfeito. Então a compra na ancoragem do 30 segundos só vai validar, tá vendo? Ó, se isso aqui se confirmar, ó, tá vendo? Tá vendo que tá tendo, mas não teve ainda. Tá tendo, tá querendo ter. Tá querendo. Entendeu que tá querendo? Não teve ainda? Tá querendo.
tá querendo. Tá querendo. Mas aí a confirmação é ele vencer isso aqui, ó. Vencer. Venceu? Validou. Ele no 30 segundos aqui vai reentrar para poder buscar isso aqui, que sai isso aqui. Entendeu? É assim que funciona. É assim que funciona. Tá? É assim que funciona. Beleza?